Olá, Winxers, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz e no vídeo de hoje estaremos falando sobre nada mais, nada menos do que a continuação de Fate, a Saga Winx, que foi lançada em quadrinhos esta semana. Para quem não tá sabendo disso, Fate, a Saga Winx, após o cancelamento da Netflix depois de 2 temporadas, a Rainbow vendeu os direitos da série para a Mad Cave Studios, que ficou responsável por dar continuidade à história de Fate, porém em quadrinhos. A história é escrita por Olivia Cortuero Briggs e tem artes de Cristiane Guilhenardo Goldrill. Nos Estados Unidos e no Canadá a gente vai ter a versão física para lançamento, porém em outros territórios somente em versão digital, pela Apple Books ou também pelo Kindle da Amazon. Se você pensa em ler os quadrinhos, mesmo que seja em inglês, ou vai esperar o lançamento brasileiro, que vai ser bem difícil de acontecer, eu não aconselho você a seguir com esse vídeo, porque esse vídeo vai estar repleto de spoilers. Não só sobre a trama, mas também sobre as coisas que foram mudadas sobre o plot inicial que a série nos deu. A Olivia ficou responsável por toda a escrita dos quadrinhos, não tendo ninguém da série envolvida, nem mesmo o Brian Young, que foi o produtor da série da Netflix. Então ela teve total criatividade para estar escrevendo a continuação, e ela fez uma pequena besteira que foi mudar algumas coisas que já estavam pré-estabelecidas. E a gente vai falar sobre isso agora. A gente teve 2 grandes mudanças que impactaram totalmente o fandom e não agradou ninguém, inclusive a mim mesmo. É uma das piores coisas que ela poderia ter feito. Em geral, a história é muito boa, o plot apresentado é excelente, porém, essas 2 mudanças acabam prevalecendo, tornando a história um pouco confusa e deixando a gente com aquela interrogação na cabeça de por que ela fez isso. Na minha concepção, não tinha necessidade dela fazer isso. Porém, ela explicou numa entrevista ao Winx Forever Podcast que ela não tinha autorização de usar os nomes de Tecna, Ice e Darcy. E esse é um dos motivos para uma das grandes mudanças que ela fez. Vamos falar primeiro sobre um pouquinho do plot da história, como inicia, e depois a gente vai falando sobre o que vai acontecendo e sobre as mudanças que ela fez, que não agradou ninguém. Como todos sabem, no final da segunda temporada, Bloom foi para o Reino da Escuridão para fechar o portal que estava aberto e acabar encontrando a sua mãe. Nos quadrinhos, o plot é o mesmo. Porém, a gente tem uma grande mudança que envolve quem é a mãe de Bloom e por que ela tá na Dimensão da Escuridão. Inicialmente, a gente pensava que Bloom seria filha de Marion e Oritel, assim como foi nos desenhos, e é exatamente isso que aconteceu. Porém, isso é revelado pra gente de uma maneira muito confusa, e é explicado pra gente que Marion e Farrah Dowling, a diretora de Alfeia na série, são a mesma pessoa. Sim, Farrah Dowling é a mãe de Bloom. Como isso pode ter ocorrido, pra mim isso não faz o menor sentido, e eu não sei por que ela decidiu seguir esse plot. A gente tem uma pequena explicação sobre ela estar presente ali na Dimensão da Escuridão, porém não é dito como ela estava anteriormente no outro mundo, sendo que ela está presa ali desde quando ela perdeu a cabeça junto à Chama do Dragão. E aí fica aquela questão, como assim ela estava presente em 2 lugares ao mesmo tempo? Isso não é explicado. A única explicação que a gente tem é sobre a linhagem de Bloom, explicando que ela é filha de Oritel e Marion, e também das suas outras 2 irmãs. Marion explica pra gente que ela é a rainha das fadas da mente, que usou a Chama do Dragão para vencer a Batalha de Andros, e que com isso ela deixou o povo de Andros enlouquecido, deixando claro que os queimados que a gente conheceu na primeira temporada, a maioria deles são o pessoal. E que com isso ela se exilou na Dimensão da Escuridão porque ela não tinha totalmente o controle da Chama do Dragão. E mesmo ela explicando essa parte pra gente, ela não fala como era possível ela estar presente em Alfeia, sendo a diretora dali por algum tempo, sendo que ela estava presa, exilada na Dimensão da Escuridão. O que deixa um buraco desse tamanho no enredo da série e também no dos quadrinhos, porque como isso é possível? Eu já criei uma pequena teoria sobre isso, porém eu não sei se isso vai se concretizar. Eu acredito que vocês nem devem levar em consideração. Mas em uma cena, Musa e Riven, eles vão pra Dimensão da Escuridão encontrar Bloom, e eles não reconhecem Farrah, eles não falam nada sobre Farrah estar ali na Dimensão da Escuridão, o que me deixou com uma pulga atrás da orelha. Será que Bloom tá sendo enganada? Será que a Marion realmente só tá usando uma forma de Farrah pra tá deixando Bloom acostumada com ela? Ou se tudo que a Bloom tá vivendo ali dentro é um plano maligno de um outro personagem que eu já vou citar em breve? Mas enfim, eu espero que eles corrijam esse furo e que realmente a Marion seja a mãe de Bloom e não tenha nada a ver com a Farrah Dowling. Voltando a falar sobre a árvore genealógica de Bloom, a Marion explica que ela tinha o poder da Chama do Dragão, porém Oritel também tinha outro poder anciente, sendo o Coração de Manticora. Ela não explica qual é o poder do Coração de Manticora, mas ela explica que esse poder foi passado para a primeira filha deles, sendo a Briar. Então a gente ficou com Bloom tendo o poder da Chama do Dragão e Briar tendo o Coração de Manticora. E falando sobre as irmãs de Bloom, tá na hora de citar o segundo enredo contraditório que a Olivia escreveu. Se vocês se lembram bem, no final da segunda temporada a gente descobriu que Beatrix tinha 2 irmãs.
Isobel e Darcy. Porém, como já foi dito anteriormente, a Olivia ficou proibida de utilizar esses nomes nos quadrinhos. A Olivia deu uma pequena mudada nesse plot e colocou ninguém mais e ninguém menos do que Bloom e Briar como as irmãs de Beatrix. Ou seja, Beatrix é irmã de Bloom e filha de Oritel e Marion, sendo a filha do meio do casal. Bloom é a mais nova, Beatrix é a do meio e Briar é a mais velha. Beatrix também está presente na Dimensão da Escuridão, porque a Dimensão da Escuridão nos quadrinhos está sendo retratada como um purgatório. Todas as pessoas que morreram e não foram para um céu ou para uma terra estão presentes na Dimensão da Escuridão. E esse é o caso de Farrah Dowling, que está ali, e o caso de Beatrix e de vários outros personagens que aparecem por ali. Pois é, mais um pequeno enredo que a Olivia decidiu mudar e que vai chatear todos os fãs, principalmente quem estava ansioso para ver as Trix, porém isso não vai acontecer nem tão cedo. Como ela foi proibida de utilizar o nome das Trix nos quadrinhos, ela resolveu dar essa mudada, o que é compreensível, e a gente consegue aceitar se a gente ignorar os últimos 3 minutos do último episódio da segunda temporada. A gente não tem muitas informações sobre Briar, além de que ela é a terceira irmã de Bloom e que ela está desaparecida e que o plano de Beatrix é encontrá-la para, juntas, Bloom, Farrah e Briar, tentarem trazer Beatrix de volta ao outro mundo, trazê-la de volta à vida. A gente até tem uma pequena aparição que eu acredito que vai agradar muitos fãs, mesmo sendo uma aparição rápida, enquanto Bloom está num bar na Dimensão das Sombras, um ser muito querido e conhecido pelos fãs da série O Clube das Winx aparece para lhe cumprimentá-lo. E não é ninguém mais e ninguém menos do que Lord Darkar. Sim, Lord Darkar foi incluído na história de Fate a Saga Winx. A gente já suspeitava que ele estaria presente agora, exatamente por termos a Sombra como um próximo vilão no enredo original da série, e ele foi confirmado que está presente ali na Dimensão da Escuridão. Porém, quando ele vai cumprimentar Bloom, Beatrix e Farrah atiram da reta dele, porque elas explicam que qualquer pessoa que ele tocar, ele consegue controlá-la. Agora, falando um pouquinho sobre a Alfeia, que eu acredito que seja de curiosidade de muitos como a escola está. Porém, a escola ainda está sem direção. Ninguém foi colocado como diretor da escola, mesmo depois de terem passado 6 meses dos eventos da segunda temporada. A escola não tem diretor, o que eu acho totalmente estranho e desnecessário, sendo que o Silva realmente poderia ter assumido esse cargo, mas não foi o que aconteceu. E após o primeiro ataque que a Alfeia sofre de animais silvestres como guaxinins, pinguins e etc., a Rainha Luna decide intervir na direção da escola, colocando os guardas solarianos para cuidar da escola enquanto eles não têm um diretor efetivo, e principalmente porque Bloom não está presente para protegê-los, já que Bloom é o ser mais forte de todo o outro mundo e ela não tá ali para proteger a Alfeia. Então, com isso, as Winx se reúnem e têm uma grande ideia. Por que Stella não usa o poder dela da luz para ficar parecida com Bloom e também para influenciar os alunos a lutarem contra os ataques que eles estão sofrendo e se posicionarem contra a Rainha de Solaria? Stella acaba concordando com essa situação e usa seu poder para ficar parecida com Bloom, já que ela é a fada da luz. Ela tem o poder de criar ilusões e com isso ela começa a fazer discursos por Alfeia, influenciando os alunos a serem fortes, a lutarem, a treinarem e terem uma vida normal mesmo com os ataques acontecendo, e também defenderem a Alfeia, insinuando que eles não precisam dos guardas solarianos e principalmente do toque de recolher que Luna colocou. Com Stella se passando por Bloom, Sky fica totalmente chocado, pois ele não sabe sobre o plano que as Winx bolaram e fica chateado com a situação de Bloom não ter procurado ele para conversar com ele explicando o que aconteceu. Então Stella tenta o evitar para não rolar uma situação desconfortável, já que eles namoraram no passado e ela não quer se intrometer na relação entre os dois. Depois desse plano que foi bolado pelas Winx, Musa fica responsável de ir até a Dimensão da Escuridão para trazer a Bloom verdadeira de volta para outro mundo. Quando ela encontra a Bloom verdadeira junto com Raven, que foi espionando ela, Bloom diz que não quer voltar para outro mundo. Ela quer permanecer na Dimensão da Escuridão junto de sua mãe e de sua irmã Beatrix, que está à procura de Briar. Essa é uma das situações que eu citei no começo do vídeo, falando sobre nem Musa e nem Raven terem reconhecido Farrah Dowling. Por isso que eu acho que possa ter uma ilusão aí também. Após esse pequeno encontro, Farrah explica para Bloom que ela não pode ficar para sempre na Dimensão da Escuridão, pois ela vai acabar morrendo ali dentro também e não vai ser capaz de voltar para suas amigas, para Sky e também para sua família que a criou. E ela diz que não quer voltar para eles, que ela quer ficar na Dimensão da Escuridão junto da sua família de sangue. Algumas outras informações que a gente pode conferir nos quadrinhos é que a Farrah explica que fadas da mente
quando são capazes de se transformar, elas podem alterar o passado. Essa parte aqui eu vou ter que dar uma lida porque é muita informação. Então, só para não correr o risco de passar informação errada, eu vou ler exatamente o que está no quadrinho e vocês vão conferir aqui do ladinho que eu vou deixar a página para vocês. Fara explica que fadas da mente que são capazes de se transformar, na verdade têm o poder de alterar eventos passados. Assim como as partículas quânticas mudam seu comportamento quando estão sendo observadas, a decisão de um observador influenciou os momentos em que as partículas quânticas permaneceram no estado de partículas ou mudaram para as formas de onda, mesmo que a mudança já tivesse ocorrido. E os humanos chegaram a perceber que suas mentes, seus próprios pensamentos e opiniões determinam a natureza da realidade física. E, é claro, as fadas sabem disso há muito mais tempo. Fadas da mente que se transformaram podem voltar às suas memórias ou às memórias daqueles que elas já tocaram e, através dessa mente, alterar um evento passado, afetando, assim, o presente. Pela lógica que eles explicaram, pelo que eu entendi, se Musa decidir mudar o passado de um pensamento dela ou de um pensamento de alguém que ela tenha tocado a mente dela, ela não vai mudar só o que aconteceu ali dentro. Isso vai impactar exatamente na realidade, no presente que eles estiverem vivendo. Pelo fato que as mentes, os pensamentos e as opiniões das pessoas influenciam na realidade física vivida pelos personagens. Essa é a lógica que eles deram e essa é a lógica que eu entendi. Pode ser que eu tenha entendido alguma coisa errada, porque não ficou tão clara essa situação, mas eu acredito que eles vão explicar novamente isso no momento futuro, principalmente quando for o momento de Musa se transformar. No segundo ataque, animais maiores são enviados à Alfeia para destruir tudo que estiver por lá. Porém, nesse segundo ataque, os alunos se saíram melhor por estarem mais preparados do que no primeiro, então Stella, usando a aparência de Bloom, conseguiu provar para a Luna que eles podem se virar, retirando assim os guardas solarianos de Alfeia. Porém, em certo momento da batalha, as Winx avistam uma sombra no meio dos animais e identificam que pode ser aquilo que está os controlando, fazendo-os atacar a Alfeia. Nesse segundo ataque, Sky fica gravemente ferido e Stella fica muito preocupada com ele. Porém, ela não pode visitar ele, pois Stella está fora de Alfeia, para os alunos e para todos que não sabem do plano, e ela não quer se intrometer na relação de Bloom e dele usando a aparência dela. Então ela vai para o seu quarto e se afasta um pouco das Winx. Porém, nesse momento que ela está sozinha, a sombra que estava presente no primeiro ataque de Alfeia invade o quarto de Stella e começa a controlá-la e assumir a sua forma. Ou seja, a gente tem Stella, que é uma fada da luz, usando seu poder para se disfarçar de Bloom, sendo controlada por uma das sombras de Lorde Darkar. Ou seja, Lorde Darkar tem a influência de Bloom para usar como quiser, mesmo não sendo a verdadeira Bloom que está em outro mundo. Após ser possuída por uma das sombras de Lorde Darkar, Stella, usando a aparência de Bloom, convoca uma reunião com a Rainha Luna, ordenando que ela deixe Alfeia em paz, já que a paz em Alfeia está restaurada graças a ela. A Luna ri da cara de Bloom, falando que ela é só uma criança e que isso nunca vai acontecer. Bloom fica revoltada com a situação e usa os poderes de Stella para cegar a Rainha Luna, e sai da sala como se nada tivesse acontecido e vai encontrar diretamente Sky. Com isso, Stella conversa com Sky e convence a ficar com ela, mesmo ele saber sem o plano das Winx, mesmo ele saber que ela na verdade é Stella. Uma coisa que eu esqueci de citar no começo do vídeo, que eu vou ter que citar agora para fazer um pouco de sentido, é que a Rainha Luna deixou claro que a sucessora dela não vai ser a Stella, vai ser a sua sobrinha, Nina, e também que Vanessa foi para Alfeia ao saber que Bloom tinha retornado e ficou em Alfeia esse tempo todo. No dia do anúncio oficial que a Rainha Luna faria para apresentar a sua sobrinha como a sua sucessora, Stella, usando a aparência de Bloom e controlada pelo Lorde Darkar, convida a Vanessa para ir à apresentação de sua prima, Nina, e dá um presente para Vanessa. Ela remove todas as cicatrizes de queimadura que Vanessa ficou após o incêndio da sua casa que aconteceu. Vanessa fica muito feliz e lisonjeada com isso e decide usar um vestido em que seus braços estejam à mostra, porque ela era muito insegura com as suas cicatrizes. Indo para o Palácio de Solária na apresentação de Neva, Bloom sobe ao palco para apresentar a própria como a sucessora da Rainha Luna. Porém, antes disso, ela decide trazer Vanessa ao palco para falar que ela é uma das suas inspirações e blá 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 blá. Porém, ela ainda fala no final que a mãe dela não acredita nela. E aí tira o feitiço que ela tinha feito para esconder as cicatrizes de Vanessa, a deixando totalmente desconfortável em frente a toda a multidão que estava presente no Palácio de Sol. Com isso, as Winx têm certeza que algo está muito errado, pois Stella não teria motivo nenhum para fazer isso com Vanessa, e começam a tentar interferir na situação. E com isso, ela inicia outro discurso
discurso, que eu vou ter que ler, que é um pouquinho grande, eu não gravei o discurso completo, e vocês vão entender exatamente o que tá acontecendo. Eu acho que faz perfeito sentido, agora que eu sou a fada mais poderosa no outro mundo. Vocês sabem, eu tenho a chama do dragão, né? E eu deveria controlar Solária. Vocês não acham isso? Aí com isso o pessoal da plateia começa a se revoltar, ninguém fala nada, mas ela vê que começa a acontecer um motim e ela solta. Se eu fosse vocês, eu não faria isso. Vejam, se alguém tentar me desafiar, essa pessoa morre. E com isso, vários animais começam a atacar o castelo de Solária. E com isso, a gente tem mortes importantes de personagens queridos por nós todos. Então, a partir de agora, as coisas vão ficar um pouquinho mais pesadas. Com todos esses animais invadindo o palácio de Solária, Muzan Riven decide retornar para a dimensão da escuridão para chamar a Bloom de volta e explicar para ela o que está acontecendo e que agora eles realmente precisam dela. Porém, nesse meio momento, uma cobra pica Riven no pescoço, o que leva o veneno direto para o coração dele, o que faz com que ele morra nos braços de Musa. Ele fala para ela seguir o plano e ir para a dimensão da escuridão e deixar ele para ali, porque se ela ficar ali, ele corre risco de ver ela morrendo também e ele nunca se perdoaria por isso. Então Musa abandona o corpo de Riven e vai correndo para a dimensão da escuridão. Seguindo os acontecimentos, Cat também é atacada por um urso, porém é resgatada por Terra, e as duas acabam resolvendo todas as pendências que elas tiveram anteriormente e decidindo que vão continuar namorando. Porém, do outro lado do corredor tem duas panteras já aguardando para atacar elas e as duas são atacadas. E tudo indica que Cat, a namorada de Terra, também morreu. Eu não acho que a Terra tenha morrido. Eu acredito que a Cat sim, porque a gente vê que o colar que ela deu para Terra para de fazer o barulho do coração dela. E a gente vê que Terra não tá muito machucada, ela realmente só tá sangrando pela boca. Mas é possível que ela também tenha morrido. E aí, com todos esses ataques que aconteceu no Palácio de Solária, com vários corpos de vários alunos e também do povo de Solária espalhados pelo castelo, Bloom está no palco rindo da situação e Sky chega e pergunta: Bloom, por que você tá fazendo isso? E a Flora tenta impedir ele de chegar mais perto. E aí elas decidem falar pra ele que aquela ali realmente não é a Bloom. É apenas Stella se passando por Bloom, mas elas não sabem o que aconteceu com Stella. E a Stella ainda solta exatamente essa frase aqui. Afinal de contas, parece que eu realmente vou governar Solária. E com isso a gente chega ao fim do primeiro volume da continuação de Fate, a Saga Wings. Sim, o capítulo acaba assim exatamente no seu ápice e a gente não sabe quando vai sair uma continuação. A gente não tem uma previsão para que isso vai acontecer. E se é que isso realmente vai acontecer, porque com a negatividade que vai ser envolvida nesses quadrinhos após as mudanças que a Olivia fez, eu não tenho nem certeza se ele vai ter uma continuação. Então é isso, Wincers, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, contando um pouquinho sobre a história da continuação de Fate e também dando uma review sobre o que eu achei dos quadrinhos. Lembrando que eu gostei bastante da história, eu achei a história muito interessante, adoraria ter visto isso na telinha da minha televisão. Obviamente, ignorando as mudanças que foram feitas, acredito que se a gente tivesse isso na série, isso não teria acontecido. Mas, sério, eu gostei bastante, fiquei muito surpreendido com o que foi escrito. Então, assim, dedos cruzados pra gente ter uma continuação, porém, se a gente não tiver, o que a gente pode fazer, né? Infelizmente, esse vai ser o fim de... E aí, a continuação do cancelamento ser cancelada, fica complicado ter uma coisa além disso, né? Então é isso, Wincers, um beijão e até o próximo vídeo.